Oi, gente, tudo bem? Eu tô gravando um vídeo agora aqui de geografia. Vou tentar fazer um vídeo mais rápido, mais dinâmico, mais didático e mais direto, porque o último vídeo que eu gravei deu tempo de uma aula, foi 50 minutos de vídeo e o YouTube demorou muito tempo pra carregar ele e publicar. Então, para esse vídeo sair mais rápido, eu vou estar sendo bem mais direto do que no outro, então talvez vocês percebam algumas diferenças. Eu vou falar só o que é mais direto. Enfim, a gente vai estudar os percursos 5, 6 e 7 e eu recomendo muito que vocês peguem o livro de vocês e deem uma olhada no que eu for falando, porque aí provavelmente eu vou esquecer de falar alguma coisa e vocês já pegam mais parte do conteúdo. Bom, a gente vai começar com o percurso 5, que vai começar introduzindo mais uma vez aquela ideia de imigração pra gente. Importante a gente sempre lembrar que a migração ela vai acontecer tanto de forma voluntária, tanto de forma forçada. Vou dar um exemplo dos dois, com o que aconteceu aqui no Brasil há alguns séculos atrás, né? Acho que foi no século XX mesmo, então há um século atrás. O que acontecia? Um exemplo de imigração voluntária. Muitos nordestinos saíam daqui do Nordeste para ir para o Sudeste. Porque o que acontecia? A gente sabe que o Nordeste não era uma região muito industrializada, que não era o foco das indústrias se instalar aqui, que o foco das indústrias sempre foi o Sudeste, que era uma região muito mais industrializada, com melhores oportunidades de emprego. O que acontecia? Muitos nordestinos tinham um emprego aqui, mas preferiam se mudar daqui para o Sudeste para ter melhores condições. Aqui a gente vê um exemplo de imigração voluntária justamente por isso. A vida deles não estava sendo ameaçada, eles não estavam acontecendo aqui nenhuma guerra, nenhum confronto, nenhuma perseguição, nenhum desastre natural que forçou eles a sair daqui e ir para o Sudeste. Eles foram por pura e espontânea vontade, para, nesse caso, buscar uma melhor qualidade de vida. Isso a gente vai chamar de imigração motivada por ordem material. Eles foram para ter uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, a gente falando isso no sentido material da coisa, né? E o outro exemplo, no caso, vai ser da migração forçada. Mais um exemplo do Nordeste, né? Na época que estava rolando a seca aqui no Nordeste, que estava atingindo muitas famílias, que as famílias estavam perdendo os recursos básicos da vida, como, por exemplo, a própria água, muitas famílias saíam daqui e iam se refugiar em outras regiões em busca enfim, do básico para sobreviver, já que aqui no Nordeste eles não estavam tendo. Isso é um exemplo de imigração forçada. Isso a gente vê que eles não foram voluntariamente só por melhorar a qualidade de vida em questão material, mas sim para ter uma vida, né? Até porque se eles continuassem aqui, claramente eles iriam morrer, né? É o óbvio a se pensar. Então, nesse caso, a gente vai observar uma migração forçada. Nesse caso, mais especificamente, nós vamos ver uma espécie de refúgio, né? A gente vai chamar essa família, essas pessoas que fizeram isso, de refugiados. Por quê? Porque eles vão sair de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida por conta de... Vou dizer que a seca é como uma catástrofe natural. Então, isso estava ameaçando a vida deles. Então, eles saíram e foram para outros lugares em busca de melhores qualidades de vida. Isso é um refugiado. Mais precisamente, a gente vai chamar isso de deslocado interno, que é o refugiado que se desloca dentro do próprio país. A gente usa o termo refugiado, mas para pessoas que saem, né, do seu país de origem por conta dessas razões, mas vão para outros países. Como acontece, por exemplo, dos venezuelanos saírem do país deles por conta da crise política e econômica que está rolando lá, para vir aqui para o Brasil. Isso a gente vai chamar de refugiado. Nesse caso dos nordestinos que saíam do Nordeste e iam para outras regiões dentro do próprio país, a gente vai chamar de deslocados internos. Deslocados porque, enfim, bora tomar deslocado e refugiado como sendo a mesma coisa nesse caso, interno porque eles estão se deslocando dentro de um próprio país, estão se deslocando internamente dentro de um mesmo território. Eu falei, né, que a migração voluntária é motivada por motivos de
ordem material. Esqueci de falar que a migração forçada é motivada por motivos de ordem social e econômica. Eu falei um pouco dos conceitos que estão sendo apresentados na página 46, mas eu esqueci de alguns, né, que no caso são das migrações internacionais e dos imigrantes e emigrantes, né? Falando primeiro um pouco do conceito de imigração internacional. A migração internacional ocorre quando uma pessoa sai do seu país de origem voluntariamente, né, por questões de ordem material, e vai para outro, né, em busca de melhores condições de vida. E para ser migração forçada, não. Para ser uma migração internacional, ela vai fazer isso, né, em caráter permanente, querendo ficar naquele país pro resto da sua vida, enfim, se estabelecer lá, morar lá, ter a sua vida lá. E a gente também vai ter o conceito de emigrante e imigrante, que muita gente tem dúvida, e que é importante ter esse conceito na cabeça, porque provavelmente vai cair alguma questão na prova com relação a ele, né? Essa questão de imigração e emigração vai depender muito de um ponto de vista em específico, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o seu primo saiu aqui do Brasil e foi para o Canadá. Para você que está vendo ele sair aqui do Brasil e ir para outro país, ele vai ser um emigrante. Esse E, no início de... Enfim, que vai servir como um prefixo da palavra migrante, ele vai dar a ideia de saída. Já para a pessoa que está no Canadá recebendo seu primo, o seu primo vai ser um imigrante. Esse prefixo I vai dar a ideia de entrada. Então, saída e entrada, emigrante e imigrante. É isso, é um conceito básico, simples, mas é importante lembrar porque, enfim, muita gente tem dúvida, acaba se confundindo e entende, é super normal, mas vamos ter isso na cabeça. Na página 48, esses primeiros 2 parágrafos da página vão falar um pouco sobre as coisas que eu já falei, das motivações de ordem material e de ordem social e cultural. Eu confundi, eu falei ordem social e econômica. Mas, enfim, lendo agora o segundo parágrafo para dar uma melhor especificada, os fatores que pesam na decisão de um indivíduo ou família para migrar são de 2 ordens. Os de ordem material, ou seja, a busca por melhores condições materiais de vida, e os de ordem social e cultural, como conflitos sociais, tanto de natureza religiosa como política. Não confunda com refugiado, pois o indivíduo pode decidir migrar sem ser perseguido, por descontentamento com o regime político vigente em seu país, ou por não concordar com certas práticas culturais e etc. Então, com isso, a gente vai ver que a ordem social e cultural, outra coisa que eu falei errado, não necessariamente vai ser o motivo dos refugiados, né? A ordem social e cultural também pode ser o motivo dos refugiados migrarem, né? Mas também pode ser motivo de uma migração voluntária, porque ele deu exemplo aí de conflitos religiosos, políticos, mas uma pessoa pode migrar voluntariamente, não que a vida dela esteja sendo ameaçada naquele país, mas porque ela não está gostando do regime político do local e decide sair para, enfim, ter uma melhor qualidade de vida num local onde ela, enfim, se sinta melhor. Também na página 48, a gente vai falar um pouco sobre as grandes dispersões humanas, né, das grandes migrações, né, que, enfim, existiram períodos em que várias pessoas migraram ao mesmo tempo, e isso a gente vai chamar de um período de grande dispersão humana, né, em todo o território. E aqui, de primeira, a gente vai ver um pouco dos séculos XV ao século XVIII, né? De forma resumida, o que aconteceu aqui e que eu acho extremamente interessante a gente falar sobre, né? Vai acontecer a questão da expansão marítima e comercial, né? Peraí, deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Essa expansão política e comercial, principalmente, motivou a questão como é que eu posso dizer? Dos portugueses
virem aqui ao Brasil, né? Por conta desse período de expansão marítima em que, enfim, as nações pegaram seus barquinhos e saíram por aí. Foi numa brincadeira dessa que os portugueses encontraram o Brasil, né? Enquanto eles estavam em busca das Índias. E, enfim, aí, nesse encontro dos portugueses aqui com o nosso território, aconteceu uma migração espontânea. Por quê? Porque quando os portugueses encontraram o nosso território, muitos deles vieram para cá e se instalaram aqui, né? Por conta do, enfim, tudo que estava acontecendo, da colonização, da extração do pau-brasil e etc. Você percebe que eles não fizeram isso porque eles foram forçados ou porque eles estavam sendo ameaçados lá em Portugal, mas sim porque eles queriam. E é isso. Então, isso é um exemplo de imigração espontânea, de imigração voluntária. Mas aí, nesse momento também, nesse período, aconteceu a maior migração forçada da história, que foi a migração dos escravos africanos aqui para o nosso território brasileiro. Enfim, essa questão dos africanos escravizados vai ser bem diferente do conceito de refugiado que eu apresentei. Você vai ver que eles não estão saindo do território deles porque eles estavam sendo ameaçados por questão política, religiosa, guerras, catástrofes naturais, nada disso. Eles só foram forçados a sair do território deles e vir para cá. Então, a gente não pode chamar os africanos escravizados que vieram aqui para o Brasil de refugiados. Eles não foram refugiados, eles não estavam sendo ameaçados no país deles, mas eles foram forçados a vir para cá. Não foi um refúgio, foi uma migração realmente forçada, né? Então, a gente já apresenta também essa distinção, né? Não foi um refúgio, mas sim uma migração forçada. Tem a diferença entre esses dois conceitos. Aí vai apresentar um pouquinho também sobre o século XIX e o século XX, que aconteceram algumas migrações também. Mas eu achei mais interessante a gente falar sobre essa questão do que aconteceu no período da colonização. Passando para a página 50 e 51. A página 51 eu acho muito interessante também vocês darem uma lida, porque ela vai apresentar um pouco sobre o total de refugiados que, enfim, estão espalhados em diversas partes no mundo inteiro. Eu acho interessante a gente dar uma lida nessa página. Não vou comentar muito sobre ela, porque tem vários dados nela. Mas ela é interessante vocês darem uma lida, porque vai mostrar um pouco das nacionalidades que mais, né, se refugiam em outros países, a quantidade que eles vão de um para o outro. A gente vai ter uma melhor noção da quantidade de refugiados que estão dispersados em várias áreas do mundo. E isso é importante para a gente entender mais esse conteúdo. Passando para a última página do percurso, a gente vai ver um pouco sobre a questão do Brasil e como ele se comporta com os refugiados, né? O Brasil, de forma geral, ele é reconhecido como um país bastante receptivo com os refugiados que vêm para cá, né? Aqui no Brasil, de refugiados, a gente vai encontrar principalmente os sírios, os paquistaneses, os palestinos, os congoleses, os cubanos e os colombianos, mas principalmente, acima de todos esses, a gente vai ver os venezuelanos, né? Por conta e como eu já falei anteriormente, da crise econômica e social que está acontecendo lá na Venezuela. Muitos deles estão vindo para cá, né, criarem suas novas vidas aqui. Outra coisa que eu acho importante a gente falar também é que no período da ditadura, aqui no Brasil, o Brasil não era esse país receptivo não, né? Na verdade, os refugiados eram vistos como ameaça aqui no Brasil. Agora você vê, né, que isso lá na época da ditadura, já faz um tempão, e os Estados Unidos está assim, tá com esse pensamento até hoje, então os caras estão meio atrasados. Aí no percurso 6 a gente vai ver um pouco sobre a população mundial e a distribuição e dinâmica demográfica, né? Aí o primeiro termo grifado que a gente vai ver, que tá aí em negrito, vai ser o termo explosão demográfica. O que aconteceu para ter essa explosão demográfica? Bom, só para contextualizar, lá no início do século XX, ainda bem recente, na história, o início do século XX
para esse ano 2025 que a gente está vivendo, não é praticamente um minuto, lá no início do século XX, a Terra, ela abrigava 1,7 bilhões de pessoas. Um número muito baixo para o que a gente tem hoje em dia. Enfim, só que aí depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram várias descobertas importantíssimas na área da saúde, né? Como, por exemplo, as vacinas, que foi a mais importante entre elas e a melhor que eu posso citar aqui. Teve até a revolta da vacina aqui no Brasil, que eu acho interessante que vocês pesquisem também, mas depois não é importante para o conteúdo da prova. Enfim, aí as vacinas, né, por exemplo, que foi um avanço importantíssimo na medicina, entre outros também, auxiliaram nas quedas nas taxas de mortalidade em praticamente todos os países. Só que o que aconteceu? Nos países menos desenvolvidos, não teve muito essa queda, mas ainda aconteceu. Só que a taxa de natalidade não acompanhou as quedas da taxa de mortalidade. E aí estava nascendo muita gente nos países menos desenvolvidos. E aí o que foi que aconteceu? Teve essa explosão demográfica. E aí, no início do século XX, que tinha 1 bilhão de pessoas na Terra, agora em 2025 a gente tem 8 bilhões. Então teve um aumento impressionante de um para o outro e que, enfim, é extremamente significativo e que gerou diferenças na qualidade de vida de praticamente todo mundo. A gente não percebe, até porque a gente não estava nem nascido no início do século XX, mas aconteceu com força. Enfim, algo que vai ser de extrema importância, a gente vai falar também, é a questão da taxa de crescimento vegetativo, né? Relembrando que a taxa de crescimento vegetativo, ela vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade em determinado período, geralmente dentro do período de um ano, e ela é expressada em porcentagem, né? As taxas de crescimento vegetativo, que também pode ser chamado de crescimento natural, nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos tem uma diferença extrema. A gente olha na porcentagem, nem parece tanto assim, mas, enfim, se a gente for colocar em escala de pessoas, é bastante coisa. Bom, na taxa de desenvolvimento, de crescimento vegetativo, no caso, nos países desenvolvidos, a gente vai ver uma taxa de crescimento vegetativo muito baixa. Chegando, como por exemplo no Japão, pode até ser negativa, né? Isso significa que tem pouca gente morrendo e pouca gente nascendo. Então é algo que está ali, equilibrado, e que mostra que a medicina nesse país está se desenvolvendo bem, né? Que mais pessoas podem se tratar de doenças, de complicações de saúde e que podem viver por muito mais tempo, né? Ou seja, esses países com crescimento vegetativo mais baixo geralmente costumam ter uma taxa uma expectativa de vida bem mais alta do que, por exemplo, nos países menos desenvolvidos, que a gente vai ter um crescimento vegetativo enorme, imenso, tipo, em média 1,5 de 1,5 no caso, por cento. A gente fala assim, parece besteira, mas é bastante coisa. Ou seja, quando a gente vê uma taxa de crescimento vegetativo alta desse jeito, significa que tem muita gente nascendo, ao mesmo tempo que tem muita gente morrendo. Ou seja, é um país com a medicina pouco desenvolvida, né? Que provavelmente alguns métodos médicos ainda não chegaram nesses países, né? Ainda não influenciaram a qualidade de vida ali, o que faz com que a expectativa de vida desses países menos desenvolvidos seja bem baixa, porque não tem muito recurso de tratamento e muita gente tá morrendo. E é isso.